Muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Voltamos com os nossos boletins e o destaque neste momento é para a relação de troca, dos produtores de cana, principalmente focados em relação à produção de açúcar VHP aqui no Brasil, com fertilizantes, que são muito importantes para o desenvolvimento da nossa agricultura aqui no país. E para isso a gente conversa agora ao vivo, para a gente saber todos esses detalhes e também as perspectivas desse cenário com a safra 22-23 logo mais batendo a porta aqui no centro-sul do país. A gente fala ao vivo, então, com a Anelise Sakamoto, que é analista de fertilizantes do Itaú BBA. Anelise, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Boa tarde e obrigada aí pelo convite para poder falar um pouquinho sobre o mercado. Obrigado você, Anelise. Bom, queria começar com a gente falando em relação a como foi essa relação de troca, do produtor brasileiro de açúcar VHP, que é um produtor que também faz o etanol, mas no caso de vocês, vocês focaram na produção e nos comparativos em relação ao preço do açúcar VHP, na relação de troca com os fertilizantes, Tenho aqui que na análise de vocês consideraram os fosfatados, os potássios, os nitrogenados, Não é isso, Anelise? É isso mesmo. Bom, em relação à safra 21-22, para os produtores que conseguiram fazer a fixação aí, comprar esse fertilizante logo no começo do ano, a gente viu que os preços, principalmente dos potássicos e dos nitrogenados, eles demoraram um pouco mais para subir quando comparado com os fosfatados. Os fosfatados subiram ali desde janeiro do ano passado, e aí a relação de troca para os fosfatados ficou um pouquinho maior do que a gente tem aí em relação à média dos últimos 5 anos ou em relação ao último ano também, Porém, os potássicos, tanto os potássicos quanto os nitrogenados, a partir do meio do ano, teve uma alta muito forte, principalmente causado por fatores como aumento de preço de gás natural, que acabou influenciando toda a cadeia de nitrogenados e, consequentemente, outros produtos, que entram na composição. E aí a gente viu aí, ao longo do meio do ano para frente, de 2021, a relação de troca ficar muito mais alta do que a gente tinha aí no histórico dos últimos 5 anos. Perfeito. Realmente, quando a gente olha, esses gráficos de vocês em relação aos preços, a gente vê exatamente essa disparada nos preços, que é exatamente o que a gente tem ouvido dos produtores, Não só a alta dos preços, em alguns casos até dificuldade de adquirir esses produtos, quando a gente falava em relação aos preparativos para essa safra 2022-23, que começa logo mais em abril, deste ano. Realmente os custos subiram muito, ao longo dos últimos meses, podemos dizer assim, Anelise? Sim, a gente teve aumento de custos em vários segmentos, Tanto de fertilizantes, defensivos, acompanhando o petróleo também, essas últimas altas que a gente teve recentemente, que acaba afetando o diesel, que é muito importante aí para a produção agrícola. A gente também teve aumento de aço, componentes para manutenção das usinas, e também maquinários, como um todo, fez uma composição de custos mais elevados comparados aí com o que a gente tem de histórico. Sim, de alguma forma, a gente teve aí altas nos fertilizantes, mas também diversos outros componentes da agricultura brasileira, Perfeito. E isso, consequentemente, acaba aumentando, de fato, os custos de produção, No caso dos fertilizantes, no começo do ano, como a gente tinha ainda preços mais baixos, a relação de troca estava ainda favorável, E depois do começo do ano para frente, depois do meio do ano para frente, essa relação de troca ficou muito mais alta. Agora, para a safra 22-23, realmente a relação de troca está mais alta, Os preços do fertilizante estão mais altos, assim como outros componentes, Petróleo, diesel. Ainda essa situação continua levando a custos mais elevados aí. Certo. E olhando a relação de troca, dos fertilizantes com o açúcar VHP, a gente teve na safra 21-22 preços considerados até positivos, apesar do cenário de dificuldade no campo, a gente teve preços positivos aos produtores, quando comparado com outras safras, por exemplo.
essa alta, né, na comercialização que alguns produtores tiveram, de alguma forma compensou essas altas dos fertilizantes também? Como é que ficou o cenário de rentabilidade dos produtores, Anelise? A gente teve bastante diferença aí de produtor para produtor, né? Principalmente quem conseguiu fixar o fertilizante, comprar o fertilizante antes dessa subida muito rápida de preço de fertilizantes, por exemplo, ou quem conseguiu fixar os preços do açúcar um pouco mais para frente, conseguiu ter uma rentabilidade um pouco melhor aí, tá? Foi bem diversificado, né? Principalmente porque o açúcar ele começou a subir também ao longo desse período, né? Da safra de 21, 22, e ali no final, quando já estava um pouco da safra encaminhada, né? Os preços ficaram mais favoráveis do que a gente via anteriormente. Mas dos dois produtos, né? Subprodutos aí da cana, tanto o açúcar quanto o etanol, eles apresentaram preços favoráveis, né? O açúcar aí causado por um déficit global, né, no mercado global. E no caso do etanol, a gente também viu preços super elevados ao longo da safra, né? Quando a gente olha histórico, até no pico da safra, a gente viu os preços super altos, e isso em função que as usinas elas estavam maximizando a produção aí para o açúcar, consequentemente a oferta de etanol ficou um pouco mais reduzida, levando aos preços elevados que a gente viu aí no último ano. Então, os dois produtos, sim, foram favoráveis, né? Mesmo com o aumento de preços que a gente mesmo com o aumento de custos que a gente teve, a gente também teve preços favoráveis, tanto de açúcar quanto de etanol. Perfeito. Bom, Anelise, um outro ponto que queria trazer para a nossa conversa, olhando mais à frente, é em relação às perspectivas aí para a safra 2022-23, como eu falei, a safra que logo mais está batendo a porta aqui no centro-sul do país, né? A gente teve uma safra 21-22, como a gente já mencionou, né? Fortemente impactada pelas condições climáticas, né? Os resultados no campo, de alguma forma, decepcionaram aí. Mas a gente tem um certo otimismo em relação à próxima temporada, né? Como é que vocês aí do Itaú BBA também veem esse cenário? Perfeito. Agora o que a gente tem visto, né, são as chuvas de janeiro, fevereiro aí, que elas vêm se desenvolvendo muito bem. A gente vê que em todo o Centro-Sul, na região canavieira, a gente viu que teve uma recuperação aí da cana. Então a gente espera realmente que essa próxima safra 22-23 tenha uma recuperação de cana, tenha mais produtividade, né, consequentemente maior volume de cana, porém a gente não acredita que seja nos patamares que a gente viu em 2020, né, que foram acima dos 600 milhões de toneladas, mas a perspectiva é boa. Até o momento a gente consegue ver uma safra muito favorável para o mix açucareiro, né, principalmente por causa dos preços elevados aí, favoráveis para fixação, né, principalmente em reais por tonelada. Por outro lado, a gente também vê um preço de petróleo elevado nesse momento, que acaba aumentando também o preço da gasolina internacional, né? E, consequentemente, aqui no Brasil, como a gente tem essa paridade de gasolina e etanol, também pode puxar o preço do etanol ali para cima, tá? Essas são as nossas perspectivas, né? São perspectivas de preços elevados, né? Principalmente porque, no caso do açúcar, a gente ainda tem um período de déficit global, né? Até o final da safra ali, que é em setembro de 2022. Então, preços elevados de açúcar e etanol, aí puxado pela gasolina, a gente pode ver preços elevados também com a maximização da produção para o açúcar. Certo, perfeito. E quando a gente olha a questão dos fertilizantes, né, Anelise, como é que de alguma forma seria a recomendação para os produtores, né? Você mencionou a questão do petróleo, né? O petróleo subiu bastante nos últimos dias, estava acompanhando aqui agora tá até reduzindo um pouco os ganhos, tá no negativo, mas ainda próximo de $110 o barril, tanto Brent quanto WTI. Você mencionou que essa questão do petróleo é importante também para a decisão das usinas, né, em relação ao mix, produz etanol ou produz açúcar, mas também o petróleo acaba influenciando diversas outras questões que compõem os custos do produtor rural brasileiro, né? Então, queria saber como é que fica esse cenário e como é que vocês estão acompanhando tudo isso, com foco nos custos dos produtores e também nos fertilizantes que compõem todo esse pacote. Perfeito. Ainda é um cenário de muitas incertezas, né? E nessas incertezas a gente sempre tem que dar atenção, né, a como vai se desenvolver, principalmente essa questão de Rússia e Ucrânia, que acaba afetando bastante o preço do petróleo, consequentemente acaba afetando também toda uma cadeia, né? O açúcar também acaba acompanhando bastante os preços aí de petróleo.
Por outro lado, a Rússia também é um grande produtor, né, principalmente de potássicos aí, como a gente tem muitas incertezas no mercado, é importante a gente dar atenção, acompanhar de fato como isso vai funcionar agora ao longo do ano, né? A gente acredita que nesse primeiro semestre, grande parte dos fertilizantes já foram adquiridos aí pelos produtores, né? Mesmo em preços elevados, né? Mas acompanhando ali a relação de troca no momento que valia a pena para o produtor. Mas é uma questão muito difícil, ainda muitas incertezas no mercado, e a gente também enxergando muitas incertezas e aguardando, né, como vai se desenvolver todos esses aspectos aí. Com certeza, Nelise. Bom, obrigado pelas suas informações por enquanto, viu? Como você mencionou, né? É um cenário ainda bastante incerto e é claro que durante esse ano de 2022 a gente seguirá acompanhando tudo isso e queremos contar com a participação de vocês aí do Itaú BBA, viu? Perfeito, obrigada. Obrigado você. Relacionada a essa questão, né, Annelise, que você mencionou também, de um cenário à frente que a gente não sabe muito o que pode acontecer, né? O Ministério da Agricultura, inclusive, tem acompanhado essa questão dos fertilizantes diante dessas tensões entre Rússia e Ucrânia e, de momento, realmente, a situação é de atenção, mas não se sabe muito o que pode acontecer. A ministra Tereza Cristina diz que há garantia de fertilizantes, há um estoque de fertilizantes para os próximos meses, mas de fato, se essa tensão se prorrogar, a gente pode ter aí sim reflexos para a agricultura brasileira. E é claro que a gente seguirá acompanhando e sempre que tiver novidades aí do Itaú BBA, queremos contar com a sua participação, viu? Perfeito, pode contar com a gente. Obrigada. Muito obrigado você. Bom, conversamos aí então com Annelise Sakamoto, que é analista de fertilizantes do Itaú BBA, e a gente falou um pouco então em relação ao cenário de custos dos produtores de açúcar VHP aqui no Brasil, principalmente focado, né, com a relação de troca com fertilizantes aqui no país, né? A gente viu escalada de alta aí, né, dos preços dos fertilizantes nos últimos meses e, de fato, essa é uma situação de bastante atenção. Apesar de altos custos no setor, né, na comercialização de produtos como o açúcar e também o etanol, a gente tem como peso aí, né, na balança dos produtores, na balança financeira dos produtores, essa questão dos custos, que em grande parte é composta pelos fertilizantes e por outros produtos muito importantes. E a gente falou também em relação às perspectivas para o cenário, né? Porque a gente tem visto a alta aí do petróleo. É claro que essa alta pode impactar muita coisa no setor, pode impactar tanto nos preços, né, do açúcar e também do etanol, mas também nos custos dos produtores, que podem ter uma alta expressiva. E um outro ponto importante é a questão da Rússia e Ucrânia, a gente acompanhando a dependência, né, que o agronegócio brasileiro tem em relação aos fertilizantes russos. Esse é um ponto importante que a gente seguirá acompanhando e que, inclusive, o Ministério da Agricultura tem verificado aí, né, a possibilidade de alternativas em relação ao cenário de importação de fertilizantes que a gente precisa tanto aqui na agricultura brasileira. Bom, dando um panorama de preços, quando a gente fala em relação ao açúcar, que já fechou nas bolsas externas, a gente teve lá na Bolsa de Nova York o açúcar bruto fechando quase no patamar de 19 centavos de dólar por libra-peso, fechou a 18,93 centavos de dólar no principal vencimento, com alta de mais de 1,5%. Também alta expressiva lá na Bolsa de Londres para o açúcar do tipo branco, que fechou em 522,20 dólares por tonelada. Falando em relação ao petróleo, a gente tem o mercado recuando agora nesta tarde de quinta-feira, mas ambos os tipos, tanto WTI quanto Brent, estão bem próximos, né, dos 110 dólares o barril, o Brent inclusive acima dos 110 dólares o barril. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E a gente segue aqui no site acompanhando toda a movimentação da agricultura brasileira. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. E não se esqueça, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor
Rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.